aí, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast. Hoje a bancada tá diferente, vocês não estão vendo aqui Ronaldo Gilei, mas estão vendo o cara que é responsável pela nossa produção. Seja bem-vindo, Tariq, hoje do banco de reservas para a titularidade desse programa. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, Rodolfo. Realmente ter que substituir o Gilei é uma tarefa árdua, até porque a gente estava até conversando, ele levou a esposa dele para uma lua de mel depois de passear nos lugares mais caros de Belém, né? Que ele foi jantar no aeroporto, depois comeu no posto de gasolina. Mas vamos lá, isso aí. E pessoal, como foi combinado, nós vamos entrevistar os candidatos à presidência da Federação Paraense de Futebol. E hoje conosco, nada mais, nada menos que Ricardo Gluckpol. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui nos nossos estúdios. E seja bem-vindo, né? O papo já vai começar. Rodolfo, Tariq, é um prazer, um privilégio estar aqui, apoiando esse projeto, inclusive, cara, da qual eu já desejo bastante sucesso. Gosto muito desse formato de conversa. Vamos em frente. Vamos lá. Em frente, vai começar o papo. Eu já queria te perguntar logo de cara assim, Ricardo, tu tiveste uma experiência à frente de um dos maiores clubes do Norte, que é o Paysandu, né? E da onde veio essa paixão pelo clube, essa vontade de ser presidente e de assumir uma responsabilidade como essa? Cara, isso aí tem que, assim, tentar resumir. Eu, na verdade, veio de uma família de bicolores, né? O meu pai, ele é grande benemérito do Paysandu, ele foi presidente do Conselho Deliberativo, então a gente foi crescendo com isso. Eu comecei como conselheiro no clube e como conselheiro, eu passei de conselheiro até hoje, acho que uns quase 20 anos no Paysandu. Então foi um processo muito natural. De conselheiro passei a diretor de marketing, voltei para o conselho. No conselho me elegi presidente do Conselho Deliberativo. Na época, se não me engano, acho que foi o mais novo da história do Paysandu, dos eleitos, né? Depois disso, compus a vice-presidência do Paysandu, da diretoria executiva. Depois assumi a presidência, né, do Paysandu e depois agora a presidência da Assembleia Geral. Isso é outro registro interessante, que é a primeira vez que um sócio do Paysandu se torna presidente dos 3 poderes da Assembleia Geral. Histórico, né? É histórico, é. Então, assim, é uma vida de dedicação ao Paysandu mesmo, sabe? A paixão veio, naturalmente, né? A gente gosta de futebol, a paixão do paraense por futebol e pelos seus clubes é incomensurável, né? E, claro, posso dizer que foi um grande privilégio servir o clube que eu amei e amo, na verdade, né? Até hoje, isso não posso esconder. Mesmo quando presidente da federação, se Deus quiser, não vou ser de esconder bandeira. Vou trabalhar para todos, mas naturalmente é impossível esconder. Nem tem como, né, Ricardo? Não tem como. Mas isso não atrapalha de forma alguma, né, a sua forma de gerir, de ser ético, de ser transparente e de trabalhar para todos. E deixa eu te perguntar, nessa questão dessa tua forma de gerir, tu achas que tu vais conseguir trazer muito do que tu fizeste no Paysandu para dentro da federação? A gente já vai falar de federação, mas só para dar uma engatilhada nesse assunto. Olha, inclusive isso é um tema central, Rodolfo, porque o que eu defendo muito, aliás, a gente defende várias teses, né? Eu acho que uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, Tariq, é que você nunca teve na história da federação, em 51 anos, um ex-presidente de clube presidindo a federação. São pessoas alheias ao nosso negócio, que nunca presidiram um clube, então, portanto, não sabem o que a gente passa. E a gente tem defendido muito isso na nossa campanha. A gente tem que ter empatia, perfeito, para poder, na gerência desse cargo tão importante que é do futebol paraense, você poder olhar para os seus filiados com empatia. Falar assim, já passei por isso. Eu hoje mesmo passei o dia inteiro conversando com vários presidentes de clube, principalmente agora os que foram eliminados nessa fase. Por exemplo, o Tapajós foi um clube que saiu de cabeça erguida. Ele foi o clube que vendeu de mais caro, vamos dizer assim, uma eliminação nessa fase de eliminação do campeonato. E fez um bom campeonato, né? Exatamente, eu dizendo, cara, já passei por isso também, eu sei como é que é. Eu já passei por derrotas inexplicáveis, por vitórias, enfim, né, inesquecíveis. Então, já passei por aperto financeiro no clube, sei o que é você dormir. E vou te falar um negócio, Rodolfo, não tem diferença nenhuma entre presidente do Paysandu e presidente, por exemplo, não vou citar nome para não se ofender, de um clube menor, por exemplo. A diferença só é uns zeros a mais para a direita. Porque às vezes a dor de cabeça de um presidente de R$5 mil, R$7 mil para completar, vamos dizer assim, um dia de jogo, ou então até uns R$20 mil para completar uma folha,
é a mesma dor de cabeça de um presidente de Paysandu para completar ali 18, 20, 50 mil reais por um dia de jogo, 200, 300 mil reais por uma folha. Vai tirar o sono do mesmo jeito, né? O sono é o mesmo, a dor de cabeça é a mesma. Então, proporcionalmente, o problema é o mesmo. Então, eu defendo muito isso, que a gente tem que ter empatia para cuidar, porque passei muitos momentos dramáticos no Paysandu, perfeito, quando, assim, no relacionamento com a federação, onde eu olhava assim, esse cara não sabe o que é que a gente está passando. Ele não tem ideia. Por exemplo, hoje mesmo, estava conversando com um presidente de clube também, eu não vou citar o nome, ele me revelando a conversa que ele teve com alguns dirigentes da federação. Eu falei assim, velho, esses caras moram em outro universo. Porque eles não têm ideia do que o presidente de clube passa. Não, e assim, mas a questão do universo paralelo da federação é um podcast à parte. A gente quiser chamar, a gente vem para cá falar sobre isso. Porque eles realmente, eu gostaria de viver nesse universo, inclusive, porque pelo menos eu não sofreria. Né? Eu acho que ali dormiria melhor, né? Dormiria melhor. Então, assim, o que eu posso levar, objetivando então a resposta, levo toda a minha cultura de gestão, toda ideias, projetos, mas eu acho que a minha vivência como presidente de clube me cacifa para esse momento do futebol paraense, porque eu sempre falo assim, a gente precisa... É como se você pegasse, por exemplo, uma associação de médicos e colocasse para um engenheiro tomar conta. O engenheiro é um cara extremamente qualificado, mas para aquela função, para aquela função não dá. Para aquela realidade. Você precisa de alguém que entenda daquela, que já passou, que viveu. E ainda digo mais, a gente tem uma proposta ousada de daqui para frente mudar o estatuto para que sempre nós entreguemos a nossa federação para ex-presidentes de clubes e ligas esportivas, porque quem passa é quem sabe o que a gente vive, é que conhece a dor do futebol, porque a gente só conhece o lado glamuroso, mas a dor do futebol ela participe da tua trajetória em qualquer administração de clube. Então é importante, muito importante essa empatia para assumir esse cargo da federação. Já viu que essa nossa pauta aí, Tariq, de FPF vai render daqui a pouco. Mas bora voltar para aquele universo Alves Celeste, do Paysandu, né, para a gente ouvir um pouquinho das histórias do Ricardo Presidente. Entendeu? Eu acho que é fundamental, porque para quem é torcedor, né, nas tuas palavras tu disseste assim, a gente não conhece os bastidores. A gente conhece o glamour, a magia e o sofrimento quando os nossos clubes, né, não caminham bem. E aí eu te pergunto, o que te marcou na presidência do clube? Então, primeiro eu sou um cara de grupo. Eu não gosto muito de falar dessa história de eu. Eu participei de um período do Paysandu de 2015 até 2020, muito ativo na história do Paysandu. Porque eu fui presidente do Conselho Deliberativo quando o Paysandu ganhou a primeira Copa Verde, eu era presidente do Conselho Deliberativo. Aquela coisa que eu critico muito, eu falando aqui de política, porque a gente vai falando também. Lógico, tem que falar, fica à vontade. Tem presidente que... tem um presidente do Paysandu, né, que, enfim, todo mundo sabe que a gente acabou se enfrentando ideologicamente algumas vezes. E... porque eu fiz o hotel, eu comprei o ônibus, que não fez nada sozinho. Então, aquilo ali, você tinha um grupo de pessoas trabalhando, perfeito? Onde eu também tive a honra de ser, vamos dizer assim, eu presidi o Conselho Deliberativo naquela época. Ser parte daquele todo, né? Ser parte daquele... Depois, quando eu vim para a vice-presidência da diretoria executiva, o Paysandu conquistou, com o Tony Coceiro, por exemplo, a vice-presidência o bicampeonato da Copa Verde, e depois foi rebaixado. Então, eu também participei desse rebaixamento. Então, ou seja, porque eu estava lá. Então, o período... Eu não costumo classificar, mas a tua gestão, porque a minha gestão está no Paysandu, eu já estou indo para o meu 6º ano de presidência. Foi 2 anos de presidência da Conselho Deliberativo, 2 de vice-presidência, 2 da diretoria e agora como presidente da Assembleia Geral. Então cobre um período. Agora, sendo muito específico, se a gente for querer falar do período em que eu presidi a diretoria executiva, que foi 19 e 20, aí eu também não vou falar em primeira pessoa, né? O grupo que estava comigo, é um grupo grande que o Paysandu tem, sem dúvida nenhuma foi marcado, primeiro por 2 processos. É o pós-rebaixamento, então a gente assume o Paysandu absolutamente dentro de um processo de transição urgente e importante. A gente tinha ali um plantel que precisava ser dizimado, porque era um plantel de Série B. Aliás, esse é um problema do futebol brasileiro, né? Porque quando você tem uma queda... Perfeito. Eu defendo muito que hajam colchões para os clubes rebaixados, porque é uma tragédia anunciada, porque você tem um elenco muito caro que você não vai conseguir manter mais
no outro ano e você vai ter que desligar. Ah, mas caiu porque é incompetente. Tem 20 clubes, sempre vão cair 4. Sempre vão cair 4. Mesmo que os 20 sejam competentes, vai cair 4. Então, acho que isso é uma crítica que eu faço ao futebol brasileiro. Então, naquele período, foi muito difícil a montagem de um elenco para, já em 2019, ter o Paysandu protagonizando campeonatos, porque a obrigação desse clube é sempre ser protagonista nos campeonatos. E a gente teve um 2019, onde a gente foi vice-campeão da Copa Verde, num acidente de percurso, um gol aos 20 segundos, depois um pênalti perdido, como já aconteceu com o Paysandu uma vez, em Brasília. A gente tinha o pênalti também da vitória, o que seria a primeira Copa Verde, e perdemos o pênalti, ali perdeu o título. A questão lá do Voada em 2019, né? Ou seja, o quase acesso. No outro ano a gente conquistou o Campeonato Paranaense de Futebol, chegamos em alto nível na Série C, disputamos até o último jogo o acesso, mas sem dúvida nenhuma, Rodolfo, o que marcou para mim essa gestão foi a pandemia, porque até brincavam, né? Nós éramos os presidentes da pandemia, porque eu nunca esqueço quando nós íamos jogar em Paragominas, era naquela época a 8ª rodada do Campeonato Paraense, e já estava aquela história, parece que Belém vivia um momento de bolha. Você lembra que acreditava que não ia ter... Não ia chegar... o vírus não gosta de calor, aquela estupidez que falavam. Não vai resistir. Aqui em Belém não vai pegar e tal. E começou um caso aqui, um caso ali, um caso não sei aonde, e aí as coisas começaram a contaminar. Eu lembro que direitinho, o Nicolas foi o porta-voz, chegou na minha sala, presidente, nós não vamos viajar para Paragominas mais. E eu lembro direitinho esse dia porque eu acho que foi ali que caiu a ficha da pandemia, não só do desafio que seria agir num clube na pandemia, né? E eu lembro de eu indo para o vestiário, tá todo mundo só, nós temos famílias e nós estamos com medo, a gente não vai viajar mais. E eu liguei para o presidente do Remo, o Fábio, e comuniquei ele também que a gente precisava de apoio, só que os atletas já estavam conversando entre si. Já existia um movimento, né, interno. Existia um movimento, aí o Fábio falou, Ricardo, aqui também a gente vai parar, então vamos comunicar junto. E ali se iniciou um período muito duro, mas assim, um desafio de gestão muito grande. E aí começou uns cenários, falei, quando é que volta esse campeonato? Era uma interrogação. Era uma interrogação. Será que volta em março? Em março parou. Será que volta em maio? Será que volta em junho? Eram 15 dias, né? Eu lembro que eu discutia com ele, inclusive, ele falou assim, não, isso, olha, em julho com certeza já voltou. Eu falei, não tenho essa certeza. Então a gente tinha vários cenários. A gente apostou que voltaria em agosto, e foi o que aconteceu, voltou em agosto. Sim. Só que no nosso planejamento voltava sem público. E aí como é que você sobrevive? Porque a gente conseguiu naquele período negociar metade do salário dos atletas durante um período de 3 meses, foi uma negociação muito dura, mas logo que começasse em agosto, a folha voltava ao normal. E a folha voltando ao normal, você ia ter de agosto até... o fim dos contratos, final de ano. Fevereiro do outro ano, pagando o salário, porque aí integral, uma coisa que ninguém se toca, é que com a extensão do campeonato, e a gente brigou muito por isso com a CBF, que a gente comprimisse o campeonato, porque cada mês que passava era uma folha a mais. Exatamente. E a gente brigava muito, vamos comprimir o campeonato. Então, assim, foi realmente um período, cara, onde, assim... E aí a gente, claro, daqui até aqui eu preciso gastar tanto. Como é que eu vou fazer para ter essa montanha de dinheiro se a gente não está tendo jogo? Se a gente não está... Aí primeiro foram os patrocinadores ameaçando ir embora, e a gente com comunicação criando alternativas para esses patrocinadores também aparecerem durante a pandemia. E a gente chegou ao final sem dever salário de atletas. Então isso para mim foi realmente assim, se perguntar, talvez... Eu até dizia antes que o maior desafio da minha vida foi esse. De dirigir um clube porque o cenário mudou completamente, né? Ou seja, a gente vivia um momento, Tariq, não sei se vocês lembram, que a gente tinha conseguido renovar 90% do plantel, que era algo inédito. Só vocês terem uma ideia, a última vez que isso aconteceu foi em 2001, foi quando o Paysandu, naquela renovação daquele time que ganhou tudo, veio Copa dos Campeões, Série B e tudo mais, mas ali aquele trabalho começou com uma grande renovação de plantel de um ano para o outro. E aqui a gente conseguiu renovar 90%, por quê? Porque eu tinha o time na mão. Eu tinha com a minha diretoria o time na mão. E a gente falou assim, olha, vamos renovar, a gente esse ano vai fazer diferente, as coisas vão acontecer e a gente vai subir. E aí, de repente, em março, o tabuleiro vira de cabeça para baixo. Nossa. Então, assim, eu só não digo que é o maior desafio, porque o maior desafio da minha vida agora está sendo essa eleição. Agora já mudou o desafio.
Porque é uma coisa maluca, né? Você disputar uma eleição no universo paralelo, quer dizer, no metaverso, que é porque vocês terem uma ideia do que já aconteceu nessa eleição, o que esses caras já mudaram de regra e de invenção de não sei o que mais, a gente vai ganhar a eleição, se Deus quiser. Então vamos entrar, né, Tarek? Vamos começar a bater essa bola sobre a FPF. Pronto. E eu vou lhe dar a honra de fazer essa primeira pergunta, porque eu quero lhe ouvir também, meu grande amigo. Beleza. Assim, Ricardo, de cara, tu já conversaste um pouco de como é essa ideia de ter um ex-presidente de clube à frente da federação. Então, a gente aproveita isso para te perguntar, por que tu queres ser presidente da Federação Paraense de Futebol? Eu nunca tive esse desejo, tá? Mas resumidamente, primeiro eu durante muitos anos fui me deparando com muitas injustiças na federação, principalmente com clubes menores. Eu já contei essa história várias vezes, sei lá, deixa eu ver se lembra aqui uma de arbitragem, de facilidade. Por exemplo, agora aqui, um exemplo, Paysandu e Independente foi jogado no Navegantão, a federação para a rodada, é o certo, perfeito, porque o Paysandu vai jogar lá, só que numa rodada antes jogou o Itupiranga contra o, não sei se foi contra o Águia ou Tapajós, sei lá. Eu acho que foi Tapajós, se não me falha a memória. E que se dane, que jogue lá e não reclame da vida, porque a vida é dura. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, né? 2 pesos, 2 medidas. Então, isso foi se acumulando em várias situações que eu fui passando e vendo que o futebol paraense realmente, primeiro, carece de verdadeiros líderes, porque a gente via também que muitos pleitos nossos não eram atendidos na CBF por simples falta de liderança. Tá aqui, eu vou contar uma história nova. Boa. Eu já tinha contado semana passada a história do Voaden, a história do pagamento do Bampará, alguns bastidores, mas perdeu o gancho, fui falar de Voaden, já me atrapalhou aqui. Não, mas era um caso Enfim, eu vou lembrar aqui. Mas casos onde... lembrei. Quando o Paysandu se planejou para 2019 para disputar a Copa Verde, a gente fez o planejamento dentro de um organograma e de um cronograma e que o campeonato da Copa Verde já se encerraria até outubro de 2019. E até outubro de 2019 se encerraria a Série C do Campeonato Paraense, do Campeonato Brasileiro. E naquela época, todos os nossos contratos foram feitos para encerrar em outubro. Aí o que acontece? A Copa Verde, por uma tirania da CBF, eu posso falar dessa forma sem problema nenhum, para atender os interesses do Cuiabá, que era um clube da Série B, né, de empresários e tudo mais. Que tem uma força política grande. Remarcou a final da Copa Verde, que seria em outubro, para o final de novembro. E o que acontece? Foram 45 dias de distância, quando deveria ser a final, para a nova data. E aquilo trouxe para o Paysandu um prejuízo de R$1.600.000, porque nós tínhamos que renovar com o nosso plantel, que já estaria naquele momento com fim de contrato. Perdemos atletas, se não me engano, o Léo Baiano foi um que não quis mais jogar o campeonato. Tiveram 2 ou 3 que não quiseram jogar mais o campeonato, porque não iam esperar 45 dias. E eu fui na CBF reclamar disso. Falei assim, velho, vocês falam tanto de gestão, vocês falam tanto, capacitam as pessoas para gestores e não sei o que mais. E aí vocês me mudam uma data, perfeito, de forma unilateral, sem nos consultar, e me traz um prejuízo de R$1.800.000. Como é que isso vai ser pago? Só que você não tem apoio de nada, porque a Federação Paraense de Futebol ali, ela é tratada com ração, com pequenos poderes. São pessoas que não conseguem chegar na CBF e dizer, eu quero isso aqui. Olha, isso aqui vai mudar, porque isso aqui tem que ser feito, isso aqui é injusto. Você, fica aí, velho, não fala isso não. Eles não têm moral, não têm liderança perfeito para te defender numa situação dessa. E a gente teve um prejuízo de R$1.600.000. R$800.000, aliás. Então, ou seja, estou dando um exemplo aqui de como a ausência de uma liderança positiva na CBF traz transtornos para os clubes. Quantas vezes Paysandu e Remo e outros clubes também já não reclamaram de arbitragem, com jogos importantes nacionais, porque não tem moral realmente. Então, veja bem, isso foi acumulando, eu já tinha essa informação, e aí depois eu fui convidado pelo presidente da Associação das Ligas do Estado do Pará, Ricardo Oliveira, que é um grande baluarte dessa campanha, um grande líder que eu conheci, o presidente lá de Altamira,
que me levou para conhecer umas ligas do interior. Eu tinha interesse nisso porque eu era presidente do Paysandu e queria ver oportunidade de montar a base do Paysandu em outros lugares. Eu queria entender como é que essas ligas trabalhavam. E aí uma coisa foi puxando a outra, a gente foi conversando e com essas ligas e entendendo as dificuldades dela. Elas abriram o meu olhar para o futebol amador, que realmente eu só tinha olhar para o futebol profissional. Eu descobri um universo maravilhoso do futebol, que é um lado social, um entretenimento, lazer, mas pode virar negócio, tem um projeto para isso já, inclusive. E nessas andanças, que a gente chama de caravana, nós viemos aí mais de 10 mil quilômetros do estado do Pará, aí sim, já num movimento de mudança, até que num momento foi assim, Ricardo, nós queríamos convidar para ser o líder desse movimento. E eu aceitei com muito orgulho, na verdade, primeiro, mas com muito desejo de realmente promover essa mudança. Então, foi uma coisa que foi sendo construída a partir de percepções pessoais da degradação da Federação Paraense de Futebol, de como a ausência de uma liderança positiva refletia negativamente na vida dos clubes, e depois convivendo com pessoas que me estimularam para isso. Foi nesse sentido que a gente apresentou a nossa campanha. E nesses últimos 4 anos, o Ricardo esteve aonde? Nós já sabemos que 2 anos aí tu estiveste com essa pandemia, né, à frente do Paysandu, mas nesse universo do esporte, nesses últimos 4 anos, o Ricardo esteve aonde? E esse local onde tu estiveste vai contribuir de que forma, caso tu venhas a te eleger presidente da Federação Paraense? Não como futebol, sempre no Paysandu. Sempre no Paysandu. Os últimos 2 anos como presidente da diretoria executiva, os penúltimos como vice-presidente da diretoria executiva, os penúltimos como presidente do Conselho Deliberativo. Então sempre atuando, mas sempre atuando no nível do futebol profissional. Ou seja, na verdade, o que mudou realmente a minha cabeça, o que me fez enxergar o futebol de uma forma diferente foi esse amplo conhecimento do futebol amador. Que eu não tenho dúvida, Rodolfo, que ele será... A gente tem um projeto muito disruptivo, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando. A CBF agora, Bem, tem muita coisa importante acontecendo no futebol que eu não vejo parar nessa discussão. Sim. Então, que vai mudar o cenário. Vai mudar totalmente o cenário. Vai mudar totalmente o cenário. As SAFs, está tudo sendo modificado. Eu tenho certeza que se você chamar hoje a atual diretoria da Federação Paraense de Futebol discutir de SAF, vai ser um vexame. Primeiro que não vai saber explicar o que é e não vai conseguir entender o que está acontecendo no momento. Tem outro ponto que está sendo feito hoje no futebol brasileiro, que é a revisão da Lei Pelé, que precisa ser revista. A Lei Pelé, por exemplo, ela impõe hoje algumas... Por exemplo, se eu contratar um atleta e der a ele um contrato de 12 meses, R$10 mil. Então, são R$120 mil o salário dele. Se em 3 meses esse atleta não corresponder e começar, por exemplo, a prevaricar de propósito, que acontece, né? Não sei o que e tal, começa a frequentar muito ali o departamento médico, olha, ele não tem nada. Aí ele volta, aí depois ele, começa... Você não pode mandar ele embora. Por quê? Você até pode, mas tem que pagar o contrato inteiro. Imagina, demandando no 3º mês, tem que mandar o contrato inteiro. Isso é um abuso, só existe no Brasil. Então, hoje isso está sendo revisto por uma comissão de líderes do futebol em Brasília. Eu já fui para algumas reuniões dessas, tenho sido convidado para esses debates. Eu não vejo ninguém da federação ali nesses debates importantes. A CBF está passando por um momento importante hoje porque ela abriu mão, ela está abrindo mão da gestão dos campeonatos brasileiros, porque ela autorizou que os clubes montem as ligas. E isso vai transformar o futebol brasileiro. Então, cada vez mais você vai ver a CBF... Então é verdade isso, não é boato. Não é boato. Isso aí foi feito na CBF. Também, que foi a primeira tentativa. Mas foi um ensaio. Sim. Só que agora está para o acordo para a reeleição que houve na CBF agora, dia 23 de março, onde os clubes aceitaram ter menos voto que as federações. As federações têm peso de 3, clubes da Série A de 2 e clubes da Série B de 1. O resto não vota. O acordo foi que a CBF autorizasse e liberasse os clubes para montar a liga, né? Então, essa liga certamente irá... isso já é uma previsão do cenário, mas está muito claro, cristalino, que eles vão organizar seus campeonatos, né? Nacionais, perdão. Vai restar para a CBF organizar campeonato estadual através das federações. Copa do Brasil, naturalmente, porque aí já é um campeonato, né, consolidado, que é alimentado pelos estaduais. Que abrange o país. Mas vai parar aí. Então, a CBF vai passar cada vez mais, na minha visão... coadjuvante, né? Não, coadjuvante não, mas ela vai comandar a seleção brasileira.
focar ali. Vai focar na seleção brasileira. Perfeito. E um dos pontos que a gente defende hoje, e eu vou te falar, Rodolfo, vai ficar muito feliz de ver esse projeto nascer no Pará e ser espelho para o Brasil. E eu sempre tenho isso na minha cabeça, até estava brincando, a gente tem que sonhar grande. E eu tenho esse sonho, esse para mim talvez seja um dos principais projetos que a gente está propondo, que é, através desse conhecimento que eu adquiri das ligas esportivas municipais, então onde você tem em cada município uma liga que organiza campeonatos municipais, a gente fazer o Super 17. O que é o Super 17? Em cada município desse, a gente constituir um campeonato Super 17, eles organizam vários campeonatos. Tem o sênior, tem o já feminino. Tem um esqueleto, né? Eles fazem melhor que a federação. Porque vamos combinar, a gestão esse Campeonato Paraense vai entrar para a história como um dos mais pífios da história da bando de lambança acumulada, não sabe nem ler régua de maré. Mas esses caras fazem o campeonato todo o ano, todo o semestre. Então, qual é a nossa ideia? É sincronizar um campeonato Super 17, por exemplo, de maio a junho. Estou dando aqui só um exemplo hipotético. E por exemplo, eu estava conversando ontem com o presidente de liga, que ele tem 22 clubes na liga dele, 22 clubes municipais. Em média, aí tem 12, 7, 8, 10 clubes. Uma liga pequena tem 5 clubes, uma liga grande tem 20 clubes. Então imagina o seguinte, imagina se você... E o Pará tem mais de 120 ligas. Então imagina se você pega 100 ligas, ou seja, em 100 municípios do estado do Pará, e sincroniza um campeonato amador de sub-17, onde vão jogar garotos com idade menor do que 17 anos, naturalmente, e que tenha só 5 clubes em cada liga dessa. A gente está falando de 500 clubes. 500 clubes que vão jogar. Isso é um projetaço. 500 clubes, se você pegar uma média de 30 atletas, vamos de 1.500 atletas com idade entre 15 e 17 anos que vão jogar um campeonato. Agora, olha só para onde esse negócio vai. Ao fim do campeonato, você vai montar a seleção municipal desse torneio. Então você vai ter a seleção de Abaetetuba, sub-17, você vai ter a seleção de Cametá, sub-17, você vai ter a seleção de Paraupebas, sub-17, a seleção de Oriximiná. E a gente vai dividir o estado do Pará em 4 conferências, norte, sul, leste e oeste. E vamos fazer os campeonatos de conferência, para poder você racionar a logística. Porque eu não posso fazer com que Paraupebas vá pegar um avião para jogar em Santarém, por exemplo. Sim, exatamente. Mas não tem problema Paraupebas jogar ali com a região do extremo sul. Então, você vai ter depois os campeões e vices dessas conferências. Então, quem é um campeão do sul, e isso vai estimulando uma rivalidade muito saudável entre essas conferências. Às vezes você vai ter uma seleção que nunca foi campeã, mas ela vai dizer, olha, na minha conferência eu falo alto, eu sempre chego em terceiro lugar, eu sou aquele clube aquela seleção que dá trabalho, eu sou aquela que não perdeu em casa até hoje, e esse negócio vai alimentando... E o bolo vai crescendo. E o negócio vai crescendo. Ao final, você pega os 2 de cada um e faz o super campeonato paraense com 8 seleções. Eu já apresentei esse projeto para o Binho da Funtepa, se maravilhou, falou assim, cara, eu vou transmitir, eu tenho total interesse em transmitir. Já apresentei ao governador Helder Barbalho também, que falou assim, cara, eu arrumo anunciante para isso, porque esse projeto é sensacional, porque eu vendo assim, olha, governador, esse talvez seja o maior campeonato sub-17 do Brasil, se a gente considerar a quantidade de pessoas, de jogos e tudo mais. E aí vem a cereja do bolo. Você ter analista de desempenho que vai estar gerando estatísticas desse campeonato, artilheiro, o melhor goleiro, o menos vazado, o maior... Enfim, e você também vai obrigando os clubes a observar esse campeonato. Por quê? Porque ao final, lá no mês de novembro, a gente vai criar o draft, que a gente vai estar pegando essa cultura que já existe nos Estados Unidos, que é uma cultura realmente muito interessante para isso. Futebol americano fazem muito. Exatamente. Onde eu vou poder, como federação, falar assim, olha, cada clube vai contratar 3 atletas para esse campeonato. E esses 3 atletas, eu vou pagar a bolsa deles por 3 meses. Então, vocês vão fazer um contrato de 3 meses, a federação paga, já fiz a conta, vai dar 80, 90 mil reais, para um campeonato que recebe 8 milhões de reais, não é nada, vai dentro do... Olha, isso aqui já vai estar dentro da... Porque a federação rasga dinheiro, só essa questão da tábua de maré, já foi um prejuízo acima de 100... Já tem gente que fala que gastou, que a rodada custou 300 mil reais se a gente colocar no papel o prejuízo que os clubes tiveram. Então, 80 mil reais para incentivar e revelar atletas não é nada. Aí você começa a escolher. Então, quem foi o campeão?
No draft americano eles fazem de cima para baixo. Acho que aqui a gente teria que discutir isso. Mas, por exemplo, o campeão escolhe o primeiro. Você escolhe o primeiro, Perfeito. cada um escolhe um. Depois agora você escolhe o seu segundo. Exatamente. Depois você escolhe o seu terceiro. Todo mundo escolhe o terceiro. E aí eu puxo 36 atletas... entre 15 e 17 anos para ingressar no profissional. Revelados num campeonato amador. Bancados nos 3 primeiros meses pela federação. E outra coisa, Tariq, que está fora do farol de todo mundo. Porque ninguém está vendo o campeonato, por exemplo, do clube de Tailândia, com todo o respeito, município maravilhoso, inclusive apoiador da nossa campanha. Mas você não está olhando lá o que Mas não tem uma vitrine. O clube não tem vitrine. Exatamente. Então, e qual a nossa ideia? É usar esse projeto como um projeto modelo, para em pouco tempo a gente ir depois espalhando isso com liderança dentro da CBF, assim, cara, chegar com o Reginaldo, que é o presidente, vamos fazer um puta projeto social, vamos colocar para quebrar com as ligas, botar esses caras para trabalhar, fazer um trabalho em prol do futebol brasileiro, porque aí você começa a revelar atletas para a seleção brasileira de uma forma disruptiva. Ou seja, ao invés de esperar só que com a base dos clubes revelem, e aí numa coisa mais avançada, pô, o Ricardo é maluco, ele está imaginando, mas a gente tem que sonhar alto. Claro. Você imagina daqui, por exemplo, alguns anos, você ter alguns centros de formações em regiões estratégicas do Brasil para estar trabalhando só esses garotos revelados nesse campeonato. E aí daí começar a ser um canal de formação e distribuição de talentos, não só para o Brasil, mas para fora do Brasil. Então, veja, é quebrar a lógica da coisa. Porque hoje quem forma talento são os clubes através dos seus centros de treinamento, através dos seus projetos de base. E a federação, então, seria esse novo celeiro. Esse novo celeiro através dessa formação com futebol amador. Futebol profissional, o que tem que ser feito é efetivamente criar competições. Simples. O Sub-13 está extinto, não tem mais. O Sub-15, eu já falava no passado que estava 2 anos sem competições e estava em processo de extinção, pois ele está extinto, porque agora a federação publicou o calendário anual e não tem competição Sub-15 prevista. Então, mais um ano sem competição Sub-15. O Sub-17 e Sub-20 dos últimos 2 anos só teve um torneio, e esse torneio foi de mini-copa. Vocês criaram vários grupos de... Já é a porta ali do profissional e o atleta que passa jogando 5, 6 jogos profissionais na carreira. 5, 6, mas olha só. 4, eles fizeram vários grupos de 3 times, 4 times. 3. Então, ou seja, onde passava o primeiro de cada chave. Então, num grupo de 3, só passava um. Teve time que foi eliminado jogando 2 jogos. Então, repara bem o que eu vou te falar. Esse clube esperou 2 anos para jogar 2 jogos. Nossa. A gente está acabando com a base do estado do Pará. Média de um jogo por ano. É a média de um jogo por ano. E quando a gente compara isso com outras... Uma cidade do Galo, por exemplo... com outras praças, qualquer tipo de estado, são 20 jogos por ano, 25. Se for para Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, 40 jogos por ano. Só que a nossa federação é preguiçosa, ela funciona meio período por dia, atrás do cemitério, de 14 às 18. O que você vai esperar de uma instituição preguiçosa? Amanhã eu vou acordar e vou trabalhar. De manhã. A federação está fechada com super salários. Então, você amanhã de manhã vai querer ir na federação fazer alguma coisa, ela está fechada. Então, o que você espera de uma instituição preguiçosa? Você espera total ausência de compromisso com o trabalho. Então, é de se esperar, é lógico de se imaginar que essa federação não promove campeonatos para que a nossa base se desenvolva. Então, desenvolver a base do futebol paraense, seja de uma forma disruptiva, através das ligas, e criando campeonatos, eu acho que é um eixo central de discussão dessa campanha. E são muito, me perdoa, Tariq, que são muito altos esses salários. Realmente, falar de super salários aí, eu fiquei curioso. É absurdo, cara. São absurdos, são salários absurdos. A federação, ela recebe um repasse da CBF de R$100 mil por mês, fora o percentual de bilheteria dos clubes. E ela gasta basicamente com, claro, ela tem um dinheiro que é carimbado para promover competições e o resto é com pessoal. Hoje a CBF tem, hoje a federação tem, acho que 5 advogados. Nossa. Agora tu vai ver o setor de competições, não tem quase ninguém. Então é uma inversão, né, de valores que só faz sentido no universo paralelo da federação. A nossa segunda pergunta, né, Tariq, era sobre exatamente projetos. Eu posso elencar esse projeto que tu narraste para nós agora como teu principal projeto?
É difícil falar assim, Existem porque é o seguinte, outros. na verdade, eu vou até poupá-los porque eu falo demais, já percebi. Mas é bom, a nossa felicidade é quando o convidado fala. Porque, isso pra nós é uma beleza, né, Tarek? Porque nós escrevemos 100 projetos para o futebol paraense. É um projeto, nós fomos a única chapa que realmente escreveu um projeto desse nível. São 98 páginas e 100 projetos para o futebol paraense. E ele dividido em vários projetos. Então a gente tem vários projetos que seriam muito legais comentá-los. A federação precisa reformar o estatuto, ela precisa de governança, ela não tem governança nenhuma, ela é uma das federações mais atrasadas do Brasil. Para você até hoje fazer protocolo na federação é físico, você não tem protocolo digital. Reuniões presenciais você não consegue. Imagina um estado do tamanho do Pará, você tem que trazer um presidente de Altamira, ou de Santarém, ou de Cametá, que é difícil chegar aqui, é custoso de tempo e de dinheiro, e você não tem uma modernização para promover reuniões online. A gente precisa de compliance na federação, porque a federação ela é absurdamente recheada de denúncias absurdas. Assédio. Então a federação precisa ter uma comissão de ética com autonomia para coibir, inclusive ao próprio presidente, perfeito, de coagir filiados, né, de aceitar situações irregulares. Então, eu digo assim, a federação ela é um grande pomar de fruta madura, porque tem tanta coisa que já está aqui, assim, é só pegar, porque ela não tem nada. O marketing da federação é uma piada. Quem criou, com todo o respeito, aliás, eu queria fazer uma reflexão com os senhores, o que seria do Campeonato Paraense se não fosse o Binho e a Funtelpa. Porque eles fizeram tudo. Eles criaram a identidade do campeonato, eles criaram a organização visual. Mascote. Eles criaram agora o mascote, eles criaram a taça, eles criaram a música. O que a federação faz, velho? Nada. Pô, mas então eles não têm marketing. Você não vê da federação. A de formação, né, Ricardo? É uma das minhas áreas. Né? Você não tem dentro da federação uma inteligência para atrair negócios, para atrair parceiros. A federação carece de parceiros. E está cheio de parceiro. Por exemplo, eu vivi muito intensamente a Série B do Campeonato Paraense esse ano, de 2021, porque, enfim, vários companheiros disputando, já estava em campanha. E, cara, assim, é tão pouco que precisa. Por exemplo, médico. Pode parecer besteira, mas quando coloca na conta o quanto de médico você tem que contratar para os jogos que você é mandante, no final faz falta para um time de Série B. E a federação não consegue fazer convênio com uma instituição de medicina, sabe, para promover, colocar um profissional da universidade nesses jogos, e naturalmente com isso, os estudantes de medicina que vão vibrar com a possibilidade de estar aprender. Em jogos reais. E vivendo a prática, né? Vivendo a prática. Vive a prática. Então claro, com um profissional formado, naturalmente, mas e os alunos. Então, assim, você oferecer isso para uma faculdade, já fui reitor de faculdade, isso é um favor que você faz para a faculdade. Você está oferecendo para ela um case real para ela trabalhar com os alunos. Então, ou seja, você não tem capacidade de atrair parceiros para os campeonatos que você promove, para poder diminuir o custo e a vida dos teus filiados. Eles não estão nem aí para isso. Se alguém chegar e falar assim, olha, tô achando que não vai ter Série B, é melhor não fazer esse negócio aí, vai dar muito trabalho esse negócio aí. Como já fizeram com 13, já fizeram com 15, fizeram... Então, ou seja, é tanta coisa, cara, que assim, eu não consigo te classificar hoje o principal projeto. E o que eu posso te responder é que esse do Super 17, envolvendo as ligas amadoras para prover, para fazer um projeto social e prover atletas para o futebol profissional, me encanta bastante. Se eu tivesse que escolher um assim para explicar como eu fiz, é esse. Mas a gente tem 100 projetos para o futebol paraense e todos são igualmente incríveis. Criação do Museu do Futebol. O Pará precisa disso. O Pará não é só Paysandu e Remo, mas mesmo sendo Paysandu e Remo tem muitas curiosidades. É o clássico mais jogado do mundo, é a segunda menor distância entre rivais de estádio, quer dizer, tem uma série de coisas interessantes. Mas, por exemplo, a gente tem o único time indígena do Brasil, acho que talvez do mundo, que é o Gavião SKTG. A gente tem o primeiro campeão brasileiro da Série D, que é o São Raimundo. A gente tem um Raifran em Santarém, que merece ser contado. É uma história muito legal. A gente tem agora o grande clássico do Caeté, né, que é o Bragantino e o Caeté.
aliás... Que está criando uma força, né? Que, aliás, Comecei parabenizando o nosso colega também, Rodrigo, presidente do Caeté, fazendo um trabalho espetacular à frente do Caeté. Então, ou seja, a gente tem muita história no Pará também para contar a história, e a gente tem um turismo de 1 dia, 2 dias em Belém, aqueles caras que vêm, passam 2 dias, 3 dias, e às vezes o que tem para fazer? Né? Então, assim, olha, tem o Museu do Futebol, faz em parceria com alguém, pega um espaço na Estação das Docas, que tem que ter ideia. Não tem dinheiro, mas tem que ter ideia. O Museu do Futebol, da Federação Paulista de Futebol, os caras fizeram dentro do Pacaembu, e eles pegaram artefatos dos clubes, mandando e-mail. O que você tem aí do Paysandu? Manda para cá. O que você tem aí do Santa Cruz? Manda para cá. O que você tem não sei de onde? Então, assim, na hora que a gente começar e lançar um projeto de museu, certamente, 1, 2 anos vai ter um museu do futebol. E vai melhorando, vai melhorando. Então, assim, quando alguém vem para cá para querer entender o que é Paysandu, Remo, Tuna, Caeté, São Francisco, São Raimundo, o que é o futebol paraense, ele vai ter um lugar para ir. Então, esse é um projeto também que eu acho muito interessante. Então, assim, tem vários projetos. O congresso anual é outra coisa. Os nossos clubes não se conversam. A gente não tem, porque assim, como não tem estratégia, como a federação não tem estratégia de longo prazo, não tem planejamento estratégico, ela não se sente... Você não sabe onde os caras estão indo. Tá? Qual é a ideia? A gente ir para onde? Tem um plano? Não tem. É tocar do jeito que dá e vão passando a chuva aqui. A gente precisa ter um planejamento estratégico para a gente saber onde é que eu quero estar daqui a 4 anos. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu quero que daqui a 4 anos a gente tenha pelo menos 25 jogos de base por ano. Pronto, essa é uma meta que a gente vai perseguir. O que eu vou fazer durante esses 4 anos para eu chegar nessa meta, nesse número de 25 anos? E, por outro lado, como a base é um eixo estratégico, eu também quero ter até 4 anos sem ligas organizando o Sub-17. Pronto, eu estabeleci uma meta. Perfeito. E aí a gente tem que fazer os nossos congressos anuais do futebol, da Casa do Futebol, chamando todos os filiados, são cerca de 150, 160, e alinhando visão estratégica. Só, olha, pessoal, a gente está indo para esse lado aqui. Esse ano, a nossa meta é essa. Então, vamos somar esforços para chegar aqui. E eu vou, no próximo congresso, premiar as melhores práticas desse ano. Que seja até com dinheiro, mas que não seja o reconhecimento, cara. Nessa hora, já é. E assim, e fazer esses caras se conhecerem, fazer esses caras conversarem, passar 3 dias, seja num resort, seja num hotel, seja onde for, conversando e discutindo o futebol, com painéis, de repente, específicos, até abertos para a imprensa, chamar a imprensa e conversar. Então, veja bem, a gente não tem nada, Rodolfo. A gente hoje não tem absolutamente nada. A pessoa fala que é um universo paralelo, porque, cara, assim, o que eu estou falando é tão óbvio, não é simples assim, cara. Você não está falando nada demais, é isso. Isso não é megalomaníaco, cara. Isso são situações simples, possíveis de acontecer. Possíveis, que basta que você tenha gestão. E pior, não é nem gestão, que você tenha pelo menos vontade de fazer. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é um abandono total de ideias, de projetos, de compromisso e de tudo. É isso que a gente quer mudar. Até nessas tuas ideias de projetos, tu falaste também da questão dos valores que a federação recebe, de salários, que a gente comentou aqui. Conta pra gente como é a tua ideia para trabalhar essa transparência da federação. É um dos projetos, tem que ter o portal da transparência. Se tem uma ideia, ano passado a gente tentou fazer uma Assembleia Geral Extraordinária na federação. Porque você pode fazer uma Assembleia Geral Extraordinária solicitando 2/3 dos filiados assinando um documento pedindo a solicitar essa Assembleia, eles são obrigados a fazer. Cara, eu te desafio hoje a descobrir quantos filiados da federação tem isso. Não tem lugar nenhum, eles não dizem que é confidencial e não informam. Aí hoje nós chegamos com 120 filiados pedindo uma Assembleia Geral. Você não deu quórum. Então não deu quórum, como é que é isso? Não deu quórum. Como seria esse quórum? Aí a gente teve que entrar na justiça para pedir que a federação informasse a quantidade de filiados. Eles informaram igual a cara deles, sabe? Aí, nessa solicitação da justiça, foi solicitado que a federação entregasse uma comprovação de que houve prestação de contas em 2020, em 2021, referido ao ano de 2020. E eles tiveram coragem de entregar uma ata assinada por 4 filiados, 3 ligas e 1 clube. Imagina a federação com mais de 150 filiados tentando fazer um juiz acreditar que uma Assembleia Geral de Prestação de Contas, que é o momento mais importante do ano para você prestar conta com seus, momento de transparência, isso teria que ser divulgado em jornal de grande circulação. O juiz, onde é que está o jornal de grande circulação? Não tem, não foi em jornal. Já começou errado. Mas cadê a ata? Está aqui uma ata. Capenga demais. Aí está assinado por quem? 4 filiados. Paysandu não participou, o Remo não participou, Tuna não participou. Ninguém participou.
4 filiados, 3 ligas e um clube. Só que um desses clubes chama Esporte Real, do ex-presidente Ronaldo, que agora acabou de não estar mais no clube, mas na época era o presidente do clube. Sabe o que ele fez? Ele foi na polícia denunciar, não teve essa reunião. Essa assinatura que está aí, eles me chamaram para poder assinar uma entrega de licença. Eles usaram a minha assinatura que era para uma outra finalidade, para justificar uma assembleia que não deve ter acontecido. Ele foi no Ministério Público e fez a mesma denúncia. Então, veja bem, uma instituição que não consegue sequer contar uma história crível de prestação de contas de dinheiro público. Dinheiro público. Porque a federação pega dinheiro público do Estado do Pará. É o fim do poço. É o fundo do poço, aliás, né? Então, a gente precisa, sim. Foi quando eu falei de compliance. A gente tem que ter compliance na federação. E tem... Cara, assim, olha, eu posso te falar, o maior desafio da federação hoje, para mim, e vocês vão concordar, é resgatar a imagem. Porque a imagem da federação hoje está ligada só a coisa ruim, incompetência, campeonato ruim. A nível nacional também, cara? O que tu sentes? Se eu te perguntasse, o que tu sentes? Tu sente que alguém tem orgulho a Federação do Pará lá os caras são bons. Alguém consegue dizer isso? Se a gente fizer uma pesquisa hoje dentro da imprensa, eu tenho certeza que todos vão dizer, cara, não dá. Esses caras são muito amadores. Se você conversar com atletas, e essa imagem, ela prejudica atleta que quer vir jogar no Pará. Porque esses caras, vocês não sabem a dificuldade que é contratar Paysandu e Remo, principalmente quando vai disputar Campeonato Brasileiro, para vir morar no Pará. E a sensação que dá é que não querem vir, né? Mas, cara, vocês viram um dia desse um TikTok do Cazé, que é o Casemiro lá, que esculhambando com aquele jogo Paysandu e Castanhal, com os caras todos sujos de lama, o cara rindo. TikTok nacional, velho. Uma vergonha isso, cara. Então, hoje, a gente precisa resgatar a imagem da federação para que ela seja motivo de orgulho. Porque na hora que ela virar motivo de orgulho, a roda começa a girar. Apoiadores, clubes, atletas, sociedade, imprensa, esse negócio vai virando um círculo virtuoso. Entende? Só que no centro existe uma instituição desacreditada, incompetente, perfeito? Como eu digo, vivendo num universo paralelo. Então, isso precisa ser recuperado. Eu vou te falar aqui, Ricardo, qual vai ser a tua primeira atitude? A primeira atitude quando chegar na federação. A primeira joga é abrir a porta da federação às 9 da manhã. Vai dar logo impacto. Só, a gente veio para trabalhar. A gente não veio para enrolar aqui, não. Vem às 9 da manhã que a gente vai... E eu vou divulgar o nome, não posso fazer isso hoje ainda, de um nosso diretor executivo que vai vir na federação, que é um homem que tá... Cara, que assim, quando a hora que a gente colocar ele aqui, ele fala assim, porra, esses caras estão querendo trabalhar. Vocês vão ver. Então, assim, a gente precisa resgatar a imagem da Federação Paraense de Futebol. Hoje, infelizmente, relacionado somente a coisas ruins e que não prestam. E, Ricardo, eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Estamos falando de federação. Tua chapa vai se unir a alguma outra chapa? Boa pergunta, cara. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade? Não existe a menor possibilidade. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós somos oposição pura. Então, esse é o nosso... É um movimento, sim, de oposição. Nós não somos dissidência da federação, nós não somos... nós já recebemos propostas, sim, de união. Isso eu tive que desmentir não, eu tive que me posicionar há 1 mês e meio atrás, dizendo que confirmo que recebi. Inclusive, tentaram nos forçar a fazer uma união, trazendo aí historinha de político para ficar telefonando, vamos unir com os caras lá e tal. Eu falei assim, não vou unir não, filho. Eu vou trabalhar a minha chapa até o final. Estou vendo aí uns movimentos de união, o que eu acho muito lamentável, porque joga, né, a credibilidade, a coerência no lixo, perfeito? Porque eu acho que, assim, nesse momento, principalmente, se aliançar a qualquer tipo de imagem da federação é um tiro no pé. Nós iremos entrar para revirar tudo, para mudar. A gente não vai perder a eleição, mas eu prefiro perder a eleição com meu discurso coerente de mudança, porque aí é o meu propósito, do que me aliar a pessoas que eu não confio, porque aí vira jogo de poder. Então você quer estar lá no poder, você não quer fazer uma coisa diferente, você não quer mudar. E outra coisa, se eu ousar falar, perfeito, que eu estou estudando uma possibilidade de aliança, eu perco metade não, eu perco 2/3 dos meus aliados na declaração, porque todos estão com a gente no movimento de mudança. A confiança que é essa, chegou a hora de mudar. Então eu
sinceramente, não tem o menor risco de aliança com nós temos, deles. Ricardo, umas 2 perguntas aqui, mas eu vou fugir um pouco do nosso roteiro, que eu lembrei na tua fala, eu lembrei de uma fala, de uma conversa que eu tive hoje com um amigo empresário. Aí me permita não revelar o nome, porque fonte, né, a gente não revela até para não perder a confiabilidade. Fonte a gente protege. A gente protege, exatamente. E ele é empresário, é dirigente de um clube do interior. E eu comentando com ele do programa, né, da Rede Esporte, também vendo a questão de patrocínio, se a gente consegue, porque a ideia é levar esse programa à frente de uma forma transparente, profissionalizar a questão do podcast no estado, né, que já tem muita gente fazendo muito bem, mas abraçar o esporte. E ele fez o seguinte comentário: enquanto a Federação Paraense não se profissionalizar, e aqui, olha, não é o Rodolfo falando, tá? Abra aspas, por gentileza. Eles teriam que mudar o logo para FBF, para a Federação Belenense de Futebol. Perfeito. E aí eu queria te perguntar, o que tu achas dessa afirmação? Não, ela está completamente alinhada com o que a gente pensa, é profissionalizar. A federação hoje, ela é uma... Assim, olha, eu vou te falar assim, lá na federação hoje você tem cunhado, marido e mulher, pai e filho. Então é um zoológico. Isso aí tem o que leva uma pessoa a trabalhar na federação, infelizmente, não é o mérito e a capacidade profissional. Então, assim, é uma instituição, como eu disse, preguiçosa, que funciona de 14 a 18 e absurdamente amadora. Então, até nesse conceito básico de profissionalização, ou seja, você colocar pessoas realmente capacitadas para fazer o que elas têm que fazer. Porque, veja bem, se você tivesse... Cara, eu volto nessa história, porque realmente para mim isso virou um símbolo. A minha filha lê... Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha de 6 anos, que ela lê Tábua de Maré, cara. Eu, quando vou para Salinas, ela sabe. Não dá para entrar na... Ela já está com o aplicativo lá. Olha, eu tenho que chegar a tal hora. Velho, os caras promover aquela palhaçada de a gente ter que ver a triste imagem do Itupiranga atravessando a ponte do Outeiro a pé, carregando geleira. É isso que eu falo da imagem. Olha a imagem do futebol paraense. Os caras carregando... Você acha que isso não circula em grupo de futebol, de atletas? Claro que chega. E com WhatsApp hoje, aí depois Telegram. Tu não entende por que um cara, às vezes, ele pede um valor para jogar numa praça e, mas aqui ele cobra o dobro. Eu cobraria o triplo para passar esse tipo de vergonha, sabe? Ou seja, então, na verdade, a profissionalização vai nesse nível. Porque as pessoas que estão lá são amadoras, não sabem ler Tábua de Maré. Não se preocupa, não entendeu? Ou seja, imagina o que é uma rodada inteira. Eu estava lendo outro dia um depoimento do Rodrigo, de novo, que eu cito, que é um grande líder e companheiro, presidente do Caeté. Ele teve prejuízo de R$40 mil nesse jogo. R$40 mil. Porque um infeliz não soube ler a carta de maré para dizer, olha, não pode ter jogo lá no Outeiro, porra. A Curuzu disponível. O presidente do Itupiranga pediu a Curuzu. Falou assim, olha, a Curuzu está cedida já, sem ônus. Sem ônus. Tem isso a conversa no WhatsApp. Sem ônus. E a federação vai ser no Outeiro. Então, é um nível de amadorismo tão gigante que eu concordo contigo. A profissionalização, ela é, sem dúvida nenhuma, também um dos pontos centrais para você... Aí volta para aquela história, recuperar a imagem da federação e torná-la um órgão eficiente. Porque hoje ela é um órgão ineficiente. Que é a tua principal meta, né? Exatamente. Assim, é importante lembrar também que a gente está fazendo uma série especial. Aqui no podcast a gente vai conversar com todos os candidatos. E é importante também a gente ressaltar que vão ser as mesmas perguntas para todos os candidatos. Para ninguém chegar a falar, não, mas tal coisa faltou, o candidato tinha ideia, vocês não quiseram falar, então vamos manter as mesmas perguntas, o mesmo padrão para todos os candidatos. E, inclusive, num podcast que a gente teve aqui com a presidente interina da federação, a Graciete Maués, ela disse que quando chegou e perguntou sobre o departamento de futebol feminino, descobriu que estava desativado. E ela foi atrás de reativar. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a SMAC no Campeonato Brasileiro, na primeira divisão. E a gente queria saber quais são os teus planos e da tua equipe para o futebol feminino. Qual é a tua visão? Olha, tem alguém que trabalha já, que conhece futebol feminino? Sem querer fazer crítica direta à doutora Graciete, que eu respeito muito, mas nós temos um eixo do nosso plataforma de proposta específica para o futebol feminino. E eu tenho críticas à forma como começou. Primeiro porque
a forma como a gente propôs, e está escrito no meu projeto isso, nós iríamos reunir os filiados que têm projeto feminino para que eles elegessem uma pessoa para ser o diretor do departamento, ou a diretora. E eu, sinceramente, acho que tinha que ser uma mulher. Nesse momento, principalmente, até para ter paridade na federação. A federação é um ambiente absolutamente masculinizado. A gente sabe que um dos maiores desafios do futebol feminino é sobrepor ao preconceito, e você precisa ter lá uma mulher para tocar. Isso, para mim, é fundamental. Então, a imposição do diretor de futebol feminino não foi discutida com os filiados, e como eu tenho contato direto com os filiados, até por conta da campanha, eu posso te dizer que já é uma rejeição à forma como foi feita, porque eles não reconhecem nessa pessoa uma liderança para comandar o futebol feminino. Então esse é o primeiro ponto que eu já, de cara, eu não aceito a forma como foi feita. Então já posso anunciar que nós vamos fazer diferente. O nosso projeto prevê, sim, na verdade não é que existia um departamento feminino. O estatuto obriga a ter um departamento feminino e a federação nunca nomeou um diretor feminino. Ou um diretor, uma diretora, né? Nunca nomeou. Então a gente tem essa ideia. Só para o futebol feminino a gente tem cerca de 20 ou 18 propostas diretas para fomentar o futebol feminino. Não é à toa, e eu posso te falar isso, que 90% dos clubes que têm trabalho de futebol feminino apoiam a nossa chapa, estão com a gente nesse processo de mudança e confeccionou conosco, inclusive, essa plataforma de proposta. Nos ajudou a fazer essa plataforma, dialogando. Pode comentar algumas dessas propostas? Olha, a primeira é essa que eu te falei, da gente ter uma direção feminina, uma representação feminina eleita pelos próprios filiados. A gente tem que também ter base do futebol feminino. Não adianta só fazer como está, sem estimular a base. A gente tem uma ideia de fazer com a Federação Paraense de Futebol o convênio com os colégios para estimular o futebol feminino. E eu acho que é uma marca do futebol, da federação. Por exemplo, imagina se você batizar uns campeonatos, por exemplo, feminino nos colégios, com a marca da federação. Tem um poder atrativo muito maior. Lógico. Então, acho que isso também e fazer nos colégios é bom pelo seguinte, porque também você vem com um lado didático também de ir quebrando o preconceito do futebol feminino. A questão das metas de campeonato, tem que ter mais torneio, sabe? Claro que não vai ser torneio Gluck-Paul, como foi criado o torneio, com todo o respeito, que não gosto nem de comentar assim, mas assim, mas vai ter vários torneios para que a gente tenha que crie lastro para essas meninas, né? A nossa ideia também de atrair muitos parceiros para que possam estar acompanhando essa questão. Fala, Paulo, tudo bem? Essa questão porque a gente tem uma ideia para a Série B também, que porque, vamos lá, o Sub-15 do Pará, o problema é que os clubes hoje estão tendo dificuldade de comprovar a sua condição de formação de atleta, clubes formadores. E as exigências para a formação não são tão grandes. Quer dizer, claro, é um caderno grande, mas você consegue cumprir se houver um apoio institucional da federação. Como? Aí, mais uma vez, atrair faculdades, atrair parceiros, para que você possa oferecer de uma forma geral tratamento odontológico, acompanhamento social, acompanhamento, ou seja, básico, né? Que são coisas que um clube sozinho, um clube pequeno, vamos dizer assim, financeiramente, talvez não consiga manter. Tenha condições, né, mas manter. A federação talvez possa, num processo mais amplo de atração de parceiros, perfeito para o futebol, conseguir oferecer isso para todos. E aí a gente também tem na cabeça que o futebol feminino abarque também, seja contemplado, perfeito, com um pacote de benefícios gerados por esses parceiros que a gente vai atrair. E, meu amigo, nossa última pergunta, né? Falaste muita coisa, né? Interessantíssima, que eu acho que isso aqui eu tenho pena do editor para os cortes, tá? Tem muito corte bom aí. Quem é o editor aí? Né? Editor? Temos vários. E aí, Ricardo, eu queria te perguntar, né? Lógico, nós já captamos a tua essência, mas para a gente fechar esse podcast, né, com chave de ouro, qual é o legado que tu queres deixar na Federação Paraense de Futebol, caso tu venhas a te eleger?
Olha, primeiro, é isso que me desafia, né? Eu, na verdade, já tinha chegado numa etapa da minha vida que eu já estava vestindo o pijama, vamos dizer assim, do meu clube. Perfeito? Ou seja, passei durante muito tempo, como eu falei, estou há 15, 20 anos atuando em clube, e naturalmente que isso desgasta muito. Desgasta, inclusive, a relação com a família, desgasta uma série de situações. Tem um preço, né, meu? Tem um preço. Outro casamento. É um outro casamento, exatamente. E a gente tem... Eu já estava nessa pegada, né? E o que me leva o que me traz para cá, eu sempre falo isso, estava falando ontem até com um grupo de apoiadores, dizendo assim, eu não sou rico, não sou milionário, mas eu basicamente tenho tudo o que eu quero, sabe? Porque a minha vida é simples. Eu sou um cara de hábitos simples. Eu ando num Jeep de 96. Porque eu não dou valor para essas coisas de carro, matéria. Então, assim, as coisas que eu gosto, as coisas que eu quis para a minha vida, eu já tenho. Porque eu não tenho grandes ambições. Então, o que me atrai para a federação não é poder, não é, sabe, viajar sei lá, para Rio de Janeiro, ficar hospedado em hotel e usufruir de... Porque eu posso fazer. Isso são pequenas coisas que eu consigo fazer. O que me atrai hoje para esse desafio, aí entra, é realmente fazer algo extraordinário, porque nós somos movidos a desafios. E eu tenho certeza que, assim, olhando para esse universo paralelo, mais uma vez, que é a Federação Paraense de Futebol, desse pomar de frutas maduras, cheio de oportunidades para você implementar coisas verdadeiras, isso me motiva. Isso é uma coisa que vai me fazer, certamente, acordar e falar assim, cara, tem um negócio muito bom para fazer. E o maior legado, sem dúvida nenhuma, vai ser olhar para trás e falar assim, cara, conseguimos resgatar a imagem dessa federação, conseguimos implantar tudo o que a gente queria, e aí, principalmente, como grande legado, e aí talvez, respondendo aquela pergunta que eu talvez não tenha conseguido responder de bate-pronto, qual o principal projeto, mas eu acho que agora, refletindo um pouco maior, talvez sim, cara, olhar para esse Super 17, que é uma forma disruptiva de olhar o futebol, de você trazer para a realidade do futebol amador, das ligas municipais, unir com o universo do futebol profissional. E quem sabe, daqui a 4 anos, a gente está vendo isso sendo repetido em outros estados da confederação, porra, vai dar um puto orgulho, vai dizer, cara, valeu a pena. A gente não veio aqui à toa. E eu vou te falar, Rodolfo e Tarek, a gente vai fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que daqui a 4 anos a gente vai olhar para trás e vai avaliar assim, caramba, olha aquele Super 17 ali acontecendo nos outros estados do Brasil e olha só quantos garotos sendo revelados, de repente até porque não, já ingressando em projetos verdadeiros de base da seleção brasileira e sendo captado por clubes, porque se só no Pará esse projeto tem capacidade de atrair 1.500 atletas, vamos multiplicar isso por 24 federações. No estado do 26, talvez. No tem estado muito sonho em jogo aí, né? Tem muito, cara. Então, assim, eu acho que... E eu vou te falar uma coisa com muita honestidade. A CBF é carente de projetos. Eu tenho certeza que se a gente chegar lá e apresentar esse projeto como um braço social da CBF, como um projeto de formação e, principalmente, de sustentação do novo cenário que vai se apresentar no futebol brasileiro, que é cada vez mais a CBF cuidando dos estaduais e da seleção brasileira, porque os clubes vão passar a cuidar dos seus campeonatos através da Liga. Perfeito? Perfeito. A gente vai poder apresentar um projeto vindo do Pará, emplacando em nível nacional. Eu acho que esse é o maior legado, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Seu Tarek, o programa rendeu bem. Começamos pé direito. Pé direito nessa fase especial, vamos dizer assim, né? Do nosso Rede Esporte. Agradecer a você que esteve conosco. E lógico, Ricardo, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas palavras, né? Por ter aceito esse convite, né? Um programa novo que está construindo a sua credibilidade, construindo o seu legado. E Tarek, obrigado por ter vindo, por ter assumido o desafio. Você é muito bem-vindo nessa casa. Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo podcast. Até mais.